Hoje pela manhã nós retomamos a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. O ano passado nós fizemos do 1 ao 11, verso por verso, e hoje nós teremos a exposição do capítulo 12, alguns versos do capítulo 12. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós tivemos a exposição do verso 1 ao verso 2, e agora pela noite nós veremos o verso 3 ao verso de número 8. E está escrito assim na palavra do Senhor. Farei a leitura do verso de número 1, tá? Mas para termos contexto, e depois nós vamos até o 8. Verso número 1 diz assim, a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra revelada diante dos nossos olhos e Te damos graças por isso, porque a temos. Sabemos que a Tua palavra, ela é fonte de vida, ela nos instrui, nos auxilia e nos dá todas as informações concernentes à nossa salvação e aquilo que é necessário para conhecer a pessoa do Senhor. Pedimos que por meio dela o Senhor abra os nossos olhos, Teu Espírito venha e ilumine o nosso entendimento e tenhamos uma compreensão exata daquilo que está escrito, para que não saiamos daqui com nenhum tipo de dúvidas, mas que tenhamos dúvidas sanadas a partir da Tua palavra, de acordo com a Tua palavra e por causa da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, foi feita uma pesquisa no ano de 2021, por um instituto chamado Instituto IPSOS. Esse instituto fez uma pesquisa em 2021 para saber quais povos se sentiam, ou qual nação os habitantes se sentiam mais sozinhos. Então eles fizeram com 23 mil pessoas em várias nacionalidades e descobriram que o brasileiro é aquele que se entende como o mais solitário que existe. Você se sente sozinho, solitário? É interessante que essa pesquisa, ao abordar várias nacionalidades, os brasileiros, segundo a pesquisa, de acordo com aqueles que responderam à pesquisa, ficaram em 50%. 50% daqueles que responderam à pesquisa se declararam como pessoas solitárias, pessoas sozinhas. E o restante, o padrão mundial, a média mundial é 33%. Imagine só. Que grande discrepância, 50% a 33%. Isso se dá, não sei por qual motivo o brasileiro se assim sente. Uma coisa é fato, o individualismo tem se tornado cada vez mais uma normalidade em nosso meio. Há algumas pessoas, inclusive cristãs, que dizem que preferem viver sozinhas. Elas até gostam de se declarar pessoas antissociais. Elas falam, eu sou antissocial mesmo. Algumas pessoas dizem o horror, embora
seja comum, você já deve ter ouvido, mas é horroroso. Elas dizem: eu prefiro os animais do que a pessoas, eu prefiro os bichos do que ao ser humano. E o que tem potencializado essa nova onda de individualidade, individualismo? Com certeza são os meios que mais nós temos nos entretidos. As redes sociais. Antigamente nós nos reunimos para assistir a televisão com a família, não era? Nós esperávamos a sessão da tarde era de tarde, esperávamos a tela quente na segunda-feira para passar aquele filme que nós não vimos no cinema, né? Então a família toda se reunia após a novela, 10h30, todo mundo ali na frente, e assistíamos a novela. Aquela novela chata, mas se queria ver o filme, então você aguardava, todo mundo junto, esperando, fazia pipoca e assistíamos. Até esperávamos com total paciência pelos comerciais, por aqueles reclames. Mas hoje em dia nós não temos mais esse costume. Cada um pode assistir a série que quiser no seu próprio celular ou sozinho. Cada um tem gostos individuais hoje em dia. Cada vez mais temos sentido a sociedade mais atomizada, mais individualizada. As pessoas, elas hoje também não aguentam ficar tanto tempo assistindo algum comercial que passe em um YouTube, por exemplo. Nós cada vez mais temos se isolado e temos enfrentado os problemas muitas vezes sozinhos. Muitas vezes nós temos enfrentado as batalhas sozinhos porque queremos enfrentá-las sozinhos. Mas essa não é a vontade do Senhor para a sua igreja. O texto que nós acabamos de ler está conectado a um grande grupo. Nós já vimos, os 11 anteriores capítulos, o apóstolo Paulo trabalhou de maneira enfática várias doutrinas elementares para todo cristão conhecer. Ele falou sobre salvação, ele falou sobre a condição natural do ser humano, ele falou sobre a graça de Deus ao nos atrair, nos salvar. Ele demonstrou em todo o tempo teologia maciça. E por muitos teólogos, a carta aos Romanos, com certeza, é a carta mais robusta teologicamente. Mas agora o apóstolo Paulo parece fazer uma dobradiça. Ele estava falando sobre doutrina, mas ele sabe que doutrina e vida não são coisas que podem ser separadas. Elas caminham junto, vida e doutrina, teologia e prática. Não tem como separar ortodoxia de ortopraxia. Essas coisas, elas andam juntas, como dois trilhos de um trem. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele vai se voltar para a igreja. E parece que tudo isso que ele falou até aqui, ele vai falar, agora vamos aplicar isso aqui. Vamos ver como isso que nós vimos até agora, nesses 11 capítulos, tem aplicações práticas, tem implicâncias para a nossa vida comum, a nossa vida cotidiana. E aqui ele inicia no verso de número 3, falando algumas recomendações. Antes eu gostaria de explicar o meu tema da mensagem. Igreje-se. Não existe essa palavra no dicionário. Você vai procurar no Aurélio, não vai existir. Eu peguei um substantivo e transformei num verbo. Mas a minha ideia aqui é mostrar que isso é uma ordem para a igreja do Senhor. E muitas pessoas cristãs que vão à igreja não são igreja. E isso aqui deve despertar um tipo de incômodo em nós nessa noite. Vamos ao texto, o que o apóstolo Paulo, ele diz. Verso de número 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. O apóstolo Paulo, nessa parte azul que eu grifei, pela graça que me foi dada, ele está querendo mostrar agora. Essa graça que me foi dada, qual é? Eu sou apóstolo e tenho uma autoridade apostólica. Então, por causa dessa graça, desse presente de Deus me tornar apóstolo, eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu não vou dizer uma coisa geral, eu vou dizer para cada um de vocês. Paulo, ele traz essa peculiaridade, essa forma de expressar esse cuidado em falar com cada um. Ele está querendo falar assim, digo a cada um de vocês, estou falando com você, Fernando, estou falando com você, Fernando, dois Fernandos, um do lado do outro. Ele está querendo demonstrar individualidade, estou querendo falar com cada um de vocês. E se ele está querendo falar com cada um, é porque é algo extremamente importante. Vamos retornar ao contexto da carta. O apóstolo Paulo, ele não conhecia a igreja em Roma. Ele nunca esteve lá, provavelmente. Foram outras pessoas que plantaram essa igreja. Mas o apóstolo, ele gostaria muito de
fazer uma empreitada missionária. Ele gostaria de ir para Roma e depois ser mantido pelos romanos para pregar o evangelho na região da Espanha. Então o que ele faz? No ano 57, 58 depois de Cristo, ele escreve a carta e manda na frente, e na sequência ele iria para Roma. Só que ele é preso antes, como nós vimos em Jerusalém. Mas a ideia do apóstolo era ir na sequência. Então ele manda a carta contendo toda a teologia que nós assim entendemos, o evangelho segundo o apóstolo Paulo, um robusto entendimento do apóstolo acerca de quem Cristo é e do que é aquilo que o Senhor fez, e ele envia essa carta e fala: agora eu vou na sequência. Então, leve em consideração que o apóstolo ele não conhecia todas as pessoas. Talvez 1 ou 2 ou 3 pessoas ali ele conhecia, mas ele não conhecia todos. Mesmo assim ele destaca: digo a cada um de vocês, o quê? Que não pensem de si mesmo além do que convém. Interessante que o apóstolo Paulo no verso 1 e 2, ele falou muito sobre pensar. Vemos verso 1 e 2 como acabamos de ler. Ele diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ele está falando, como nós vimos pela manhã, que nós devemos deixar-nos ser cheios, ou melhor, quando mais nós submetemos à vontade de Deus, mais temos a nossa vontade transformada, temos a nossa mente renovada e uma mente semelhante à mente de Jesus Cristo. Então, ele faz uma ligação aqui: não pense de si mesmo não pense de si mesmo além do que convém. O que ele está querendo dizer? Pense com humildade acerca de você mesmo. Tenha uma concepção humilde acerca de você mesmo. Porque é uma mente renovada para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa mente renovada? A mente de Cristo. Paulo está falando: tenha a mente de Cristo. Não pense além do que convém. Não se ensoberbece. Não se ache. E ele diz assim: pelo contrário, agora ele vai falar algumas recomendações. Pense com moderação. Obviamente, se eu não penso com arrogância, se eu não penso menos do que realmente eu sou, mas com moderação, ele vai falar: pense com moderação, nem tanto, nem tão pouco, nem tão muito. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja só, meus irmãos, como pensar com moderação. Vou dar 2 exemplos. Imagine que você toca um instrumento aqui no nossa banda da igreja. Você toca um instrumento e vem uma pessoa ao final do culto e fala assim para você: meu irmão ou minha irmã, você me abençoa muito através daquilo que você faz. Você, ao tocar esse instrumento, você é instrumento de Deus na minha vida. Eu sou edificado por conta do seu serviço. E é interessante que há 2 comportamentos entre os crentes que não entendem esse texto. Primeiro, eles falam assim: opa, é verdade, eu sou bom mesmo. Ele pensa no seu coração, ele fala: realmente eu sou bom naquilo que eu faço. Ele começa a nutrir no seu coração uma certa arrogância, um pensamento além do que convém acerca dele mesmo. Mas há um outro extremo: a pessoa, ela ouve aquilo ali e fala assim: amém, amém, mas ele rejeita aquele tipo de elogio que a pessoa fez, às vezes com a melhor da intenção. Ela fala: não, o diabo vai me tentar a pensar que eu sou arrogante. O diabo aparece num momento que era para ser um momento de bênção, que a pessoa está sendo de alguma forma elogiada. Então a pessoa invoca o diabo no momento de bênção. Esses 2 opostos, esses 2 extremos são completamente nocivos e não expressam a moderação aqui contida no texto. O apóstolo Paulo vai explicar como nós então devemos pensar com moderação acerca de nós mesmos. Primeiramente ele fala a medida da fé. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. E alguns podem pensar: essa fé aqui é uma fé subjetiva. Deus, ele deu uma fé maior para uns e uma fé menor para outros. Então, se ele deu uma fé grandona, eu posso pensar mais acerca de mim mesmo. Então, eu posso falar: opa, eu vou crer que realmente eu sou bom. Eu vou crer que realmente eu sou essa pessoa boa que esse rapaz ou essa moça me falou que eu sou. Mas o texto não está falando de forma alguma isso, porque ele está conectado a todos os outros capítulos anteriores. E todos os capítulos anteriores nós temos visto acerca da fé no Filho de Deus, na obra do Filho de Deus, na fé no Evangelho. Paulo ele utiliza o termo segundo a medida. Era um instrumento de medir, uma medida, como nós temos nos dias de hoje, para medir algo, como se fosse uma balança, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, qual é a ideia que nós podemos responder a essa pergunta? Como pensar com moderação? A medida da fé. Que fé? A fé salvadora no Filho de Deus. E como então eu vou pensar?
eu vou olhar e vou falar, bom, eu talvez tenha algumas qualidades, e tenho colocado essas qualidades, esses dons, a serviço do reino de Deus, mas eu só faço isso porque Cristo me amou e se entregou por mim na cruz. Então eu não posso ter um pensamento soberbo, não posso ser arrogante, porque tudo isso é graça. Eu só estou fazendo isso porque Ele me trouxe para si, Ele me atraiu, Ele me trouxe, Ele arrebentou as minhas defesas. Antes eu era inimigo dEle, mas Ele arrebentou as defesas que eu tinha contra Ele. E de inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus, por causa do sangue reconciliador no Calvário. Essa é a primeira resposta. Então, como eu posso ter uma mente, ou pensar, melhor dizendo, com moderação acerca de mim mesmo? Primeira resposta, a medida da fé, ou seja, a fé salvadora no Cristo crucificado. Quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, e não pelos nossos méritos, e não há nada de bom em nós, fica difícil ser alguém arrogante, soberbo. Nós nos tornamos humildes, e assim temos uma mente humilde como a mente de Cristo. Mas Paulo, ele vai além, ele vai trazer alguns argumentos, e até utilizando de uma ilustração, uma analogia, ou até então algo concreto. Ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É interessante que Paulo, ele não fala assim, somos o corpo de Cristo, como ele escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, mas ele diz, um só corpo em Cristo. Paulo, ele está querendo mostrar que ser parte de um corpo se relaciona ao termo pertencimento. Nós pertencemos a Deus, mas nós pertencemos uns aos outros. Nós temos ligações, nós somos conectados a um corpo. Talvez um seja uma parte de um corpo. Talvez uma ilustração, ele é a mão deste corpo, o outro é o pé do corpo, cada um está conectado, ou até às vezes, ambos estão ali na mesma região aqui do corpo, como eu estou explicando. Um corpo, ele tem diferentes membros, como o apóstolo diz. Eu disse, mãos, pés, braços, pernas, pescoço, etc. Paulo está usando então uma analogia. Ele está falando que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o restante do corpo. É Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, Ele pensa, e nós somos conduzidos pela sua mente, porque nós estamos conectados à sua mente, e assim nós temos a sua mente, respondemos aos estímulos que a mente nos coordena. Nem todos têm a mesma função, isso é claro. Veja só, tente virar as páginas da sua Bíblia aí com o dedo mindinho. Tenta fazer isso aí agora, assim, com o dedo mindinho a página assim. É muito difícil. Você usa o quê? O polegar. O polegar tem mais facilidade, o indicador. Tente digitar no seu celular com os dedos do pé. Muito difícil, impossível. Algumas pessoas têm essa habilidade, mas via de regra é impossível fazermos. Percebemos então que cada membro tem uma finalidade muito específica. Tente lavar a louça com os cotovelos, não consegue. Você já quebra as louças mesmo segurando uma mão, imagine com o cotovelo. Paulo então, ele tem como ideia aqui mostrar que nós pertencemos ao corpo de Cristo e temos diversidades de dons, diversidades de funções. O termo que ele vai utilizar é exatamente isso no verso 6. Temos, porém, diferentes dons. E o termo dons aqui é maravilhoso. Porque dons vem de charis, no grego, que significa graça. E graça nós sabemos que significa também presente. Então, quando nós lemos que nós temos diferentes dons, diferentes bênçãos, graças que Deus derramou à igreja, nós não temos como nos orgulhar de algo que é graça. Graça é um favor imerecido, é um presente que Deus nos concede, mesmo nós não merecendo. Paulo está falando, todos porém temos diferentes dons. Não tem como alguém se vangloriar de um presente que ele recebeu não merecendo. Então, esse termo diferentes dons demonstra que é fruto de graça. E aqui está a segunda colocação, como posso então pensar com moderação acerca de mim mesmo? A resposta é essa, entendendo que nós dependemos uns dos outros e somos dependentes de Deus. Pertencemos uns aos outros e é o Deus que nos concede dons para a manutenção e benefício da igreja. É assim que acontece. Então não tem como uma pessoa ser arrogante no reino de Deus, ela olhar para o outro com um olhar de superioridade.
Como acontece em algumas igrejas, a pessoa, talvez ela tenha uma espiritualidade, ela pense, melhor dizendo, que tem uma espiritualidade maior do que um indivíduo que está ao seu lado. Então, parece que ela chega na igreja quase flutuando, né? Ela dá a paz do Senhor, ela se assenta e parece que é um anjo, né, que chegou ali para cultuar junto. Não tem espaço para isso no reino de Deus. Nós somos humildes e devemos reconhecer, nós devemos ser humildes e reconhecer que tudo é graça. E nós somos dependentes de Deus, dependentes do corpo para ser igreja e dependentes dos dons que Deus derrama sobre a igreja. É assim que nós pensamos com moderação acerca de nós mesmos. Mas Paulo ele inclui assim, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Paulo, então, ele está colocando o termo graça como como um presente, como algo que foi concedido, embora nós não merecíamos. E ele vai fazer uma lista de 7 dons aqui. 7 dons que são distribuídos a indivíduos ou grupos de indivíduos. E você pode fazer um questionamento. Bom, eu sou presbiteriano, eu acredito que os dons cessaram. Não é verdade que os presbiterianos acreditam que os dons cessaram. Isso é uma grande caricatura que fazem daqueles que aderem à teologia calvinista ou à teologia reformada. Nós cremos que isso deveria ser consenso entre os evangélicos, que todos os dons revelacionais, eles cessaram, porque nós temos as Escrituras. A maioria das igrejas evangélicas, que são verdadeiramente evangélicas e cristãs, elas dizem que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, mas na prática não é isso que acontece, porque alguns acreditam que Deus continua dando dons revelacionais, que são incluídos as práticas da igreja. Então, a maioria ou todas as seitas começam porque alguém teve uma visão, porque Deus deu uma nova revelação, e assim surge um novo movimento e uma nova igreja. Mas Deus nos deu tudo o que é necessário para a nossa salvação, para o nosso crescimento. Nas Escrituras nós não precisamos de dons revelacionais, que na verdade são, na maioria das vezes, se não todas as vezes, e aqui eu falo com certa cautela, instruções ou recomendações do próprio diabo. Mas como eu disse, na maioria das vezes, há exceções. Talvez em lugares mais longínquos, onde que ainda o Evangelho não chegou, talvez Deus, por meio do seu poder extraordinário, não o ordinário, porque o ordinário é isso que nós vivemos, mas extraordinário, Ele pode conceder que um missionário ele possa ter uma experiência para fazer com que grupos de pessoas, onde tem eleitos naquele agrupamento de pessoas, sejam alcançados pelo Evangelho. Mas, fechando parênteses aqui, Paulo, então, ele vai tratar sobre 7 dons, dons que servem para o benefício da igreja, dons que estão em vigor, e ele inicia logo dizendo, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Quando nós ouvimos o termo profecia, temos a inclinação de pensar que profecia é sempre uma predição de algo, uma previsão futura, obviamente de algo que virá a acontecer, mas nunca foi necessariamente isso. No Antigo Testamento, os profetas eles tinham o costume, ou o impulso, o direcionamento de fazer com que o povo de Deus se voltasse para Deus, se voltasse para a lei de Deus. Então os profetas eles surgiam para exortar muitas vezes, para se voltarem ao que Deus já revelou. E em nossos dias, nós devemos ter essa percepção, que o profeta é aquele que fazia no Antigo Testamento, fazia no Novo Testamento. Não somente exortação, mas edificação, consolação, instrução, isso que o profeta faz. Quer reconhecer um profeta? Um profeta bíblico? Um profeta bíblico ele vai ficar com as Escrituras. E ele vai fazer o seguinte, ele tem um costume, porque Deus o impõe a ele a isso, a chamar sua atenção. Muitas vezes o profeta, ele coloca o dedo na ferida, na sua ferida, e você odeia isso, porque machuca, e aí você fala, puxa, que raiva que ele falou isso, e você se estremece, mas você sabe que é necessário que seja falado. Muitas vezes ele confronta o seu pecado e você fala, ai, não queria ser confrontado nisso, mas você sabe que é necessário. Essa é a característica do profeta. O profeta ele vai às Escrituras, ele fala, ó, você está andando de maneira errada, você precisa seguir o caminho reto do Senhor. Os profetas,
em nossos dias, em muitas denominações, são aclamados. Profeta fulano de tal, ele veio aqui hoje para trazer uma palavra do Senhor. Mas nós vemos no Antigo Testamento e no Novo também, os profetas eles não eram tão bem quistos. Por quê? Porque colocava o dedo na ferida. Profetas não são bem quistos. Por isso que até nos dias de hoje há escassez de pessoas que confrontam o pecado. Se há um profeta na sua vida, esse é o tipo de profeta bíblico, aquele que confronta você e faz você se voltar a Deus. E dê glória a Deus, porque há poucos, se você conhece algum. O profeta, ele tem que fazer segundo a proporção da fé. E aqui dá uma margem gigantesca para a pessoa olhar e falar, bom, o profeta, ele tem que fazer a profecia segundo a proporção da fé. E proporção, obviamente, meus irmãos, é algo para nós pensarmos. Proporção fala acerca do tamanho da convicção que ele tem em algo que já está revelado. Obviamente ele não vai te confrontar em algo que ele não tem a convicção de que está escrito. O profeta ele tem que ter convicção, ele tem que ter uma proporção da fé naquilo que foi revelado. A revelação é objetiva, não subjetiva. A revelação é naquilo que está escrito, não naquilo que ele tem por impressão. Ele teve uma impressão pessoal de que você precisa de... Já está errado já. Ele tem que se voltar para as Escrituras, te confrontar a partir das Escrituras, a partir da revelação da palavra do Senhor. Aí sim é o profeta bíblico. Aí sim ele consegue cumprir isso, segundo a proporção, ou seja, a convicção acerca do entendimento, do aprofundamento que ele tem nas Sagradas Letras para te confrontar com aquilo que é palavra de Deus, daquilo que é certo para a sua vida, porque está escrito, não porque ele teve uma impressão, porque ele viu um passarinho voando e o passarinho falou algo para ele, ou então ele teve qualquer outra impressão esquisita que tenha acontecido nos meios carismáticos em nossos dias. Paulo ele segue dizendo assim também, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministério aqui tem a ideia de serviço, porque ministério é sempre conectado a alguém que coloca a mão na massa, é alguém que está disposto a ser servo. E pode ser observado esse dom, esse talento, essa qualidade em algumas pessoas. As pessoas geralmente que têm esse dom, elas estão sempre dispostas a prestar socorro, preste atenção, material e físico a outras pessoas. Elas percebem que você tem necessidade de algum auxílio material e físico e ela vai querer auxiliá-lo, vai querer te servir de alguma forma, vai querer talvez carregar as compras para você, ou limpar o seu quintal, alguém que está sempre disposto ele percebeu que o banheiro está sujo, ele fala, puxa, fui lá e dei uma limpeza. Você conhece pessoas assim? Que vê lá sua louça está empilhada, falando, vou limpar essa louça aqui que está muito bagunçada. Tem gente que tem mania de louça, né? Aí lava a louça e pronto. Tem gente que tem esse costume, que quer servir. Você percebe que a pessoa tem uma inclinação para serviçal, para ser alguém que serve porque ele ama você, ele ama os irmãos. Interessante que o termo servo é algo muito mais colocado como algo, até como uma qualidade que não se exime, que é uma qualidade que as pessoas não são tão abnegadas. Eis aí o servo do Senhor, geralmente nas igrejas dizem, mas o servo do Senhor, ele não quer nem ser reconhecido, é alguém geralmente que gosta de ficar no oculto, gosta de trabalhar, é assim a pessoa que tem um dom de serviço. Quer ver uma demonstração bíblica de uma pessoa que era serva, e servia por meio de bens materiais e físicos, como eu incluí? Lá em Atos capítulo 9, nós vemos uma mulher que tinha talvez muitas posses, chamada Dorcas. Você se recorda dessa exposição que nós tivemos recente? Dorcas era uma mulher que tinha recursos financeiros e ela auxiliava as pessoas mais pobres. E quando Pedro chega lá, ela havia falecido. Então, as viúvas que Dorcas cuidava, chegam diante dela com algumas coisas nas mãos, para mostrar para Pedro o que era. Alguns vestidos, algumas roupas que Dorcas havia feito. Veja só, bens materiais. Lembre agora de outros momentos nos evangelhos, quando nós vemos Jesus sendo sustentado por mulheres. O sustento obviamente era material e físico, e durante o ministério de Jesus, nós lemos isso em Lucas, que ele era sustentado, ele e os discípulos, por algumas mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Agora, deixa eu te fazer uma provocação. Como eu disse, são coisas físicas e materiais,
mas elas não são somente isso. Vão além daquilo que nós enxergamos. Pessoas que têm o dom de servir, elas trabalham também com finalidades espirituais. Mas nós só enxergamos os atos físicos. Nós só enxergamos a pessoa empilhando a cadeira, ela chegando cedo para limpar a igreja, ela visitando um irmão e querendo fazer alguma coisa para auxiliá-lo, servi-lo de alguma forma. Se possível, eu vou te buscar no trabalho se você quiser. E isso geralmente parece algo físico, imaterial, mas isso vai muito além, isso é espiritual também, irmãos. Uma pessoa que está fazendo isso com um coração entregue ao Senhor, está sendo um agente, um servo, mas também não só na dimensão física e material, mas também espiritual. Pessoas assim existem poucas, mas aquelas poucas que nós conhecemos, nós reconhecemos rapidamente. Paulo, ele diz agora, o que ensina, dedique-se ao ensino. E aqui, aquela pessoa que tinha o dom ali no Novo Testamento, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se voltar para o Antigo Testamento e ver o Antigo Testamento, e estudar o Antigo Testamento. Ela ensinava, ela tinha que mostrar que o Antigo Testamento tinha cumprimento no Novo, nos acontecimentos presentes. E também ela tinha que ter contato com outros discípulos que estiveram, nós vemos, por exemplo, a carta de Paulo escrita aos Romanos, no ano 57, 58. Quanto tempo já não havia se passado que o Cristo havia vindo, havia morrido e ressuscitado, ascendido aos céus? Já há alguns anos. Então, imagine as pessoas naquela época que não tinham Bíblia, como elas iam estudar? Elas olhavam para o Antigo Testamento e elas tinham contato com discípulos que estiveram com Jesus durante seu ministério. Então elas estudavam as Escrituras, elas se dedicavam às Escrituras, sempre foi assim, e também assim nos dias de hoje. Alguém que tem uma vocação, um dom para ensinar, é alguém que gosta de estudar, alguém que gosta de aprender, alguém que está sempre lendo um livro, assistindo uma palestra, indo numa conferência, sempre se equipando. Porque pode parecer até estranho, muitas pessoas elas querem ensinar, mas elas nunca sentaram para aprender. Elas querem se levantar para ensinar, mas nunca se assentaram para aprender. E isso aqui é um grande problema, porque aquele que quer ensinar, ele deve se qualificar, deve procurar aprender, deve estudar, gosta muito de aprender e tem que fazer isso com dedicação. O Hernando Dias Lopes, reverendo da Igreja Presbiteriana, pastor em Pinheiros, ele diz assim: se você tem o dom de ensinar, é bom que você tenha uma boa biblioteca, invista em livros, compre livros. Então, é uma recomendação, se você tem esse desejo de ensinar, comece a ler, comece a buscar literatura boa, cristã, teologia de qualidade, e assim, certamente, você vai ensinar. Mas, geralmente, o que tem acontecido é que as pessoas têm conhecido muito, mas têm acumulado para si, elas não desagam em nenhum lugar o conhecimento, e isso é danoso, isso acaba subindo para a cabeça e muitos ficam muito soberbos, muito arrogantes, porque conhecem muito, mas não tem onde desaguar, não tem como transformar aquele conhecimento em prática. Se você é o que ensina, dedique-se ao ensino. Paulo, verso 8, o último verso, ele diz assim: o que o exorta, faça com dedicação. O termo exortar, que é impressionante, porque vem de uma palavrinha chamada parakaléu. Parakaléu são duas palavras gregas. Para significa ao lado, kaléu significa chamar. Então, chamar ao lado, ou chamado para andar junto. Esse termo exortar, quando nós ouvimos o termo exortar, parece chamar atenção, né? Fui exortado para não fazer isso. Mas o termo ele tem uma amplitude aqui. É encorajamento, é animação, é também exortação, é confortar, animar alguém que está desanimado. As pessoas que têm esse dom de exortação, elas gostam de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Ela gosta de gastar-se pelas pessoas. Ela gosta de procurar algo onde ela pode ajudar essa pessoa, animar essa pessoa. Geralmente essa pessoa está sempre com os olhos atentos diante da congregação. E ela vê uma pessoa que talvez está com uma cara mais abatida, talvez foi embora rápido, talvez essa pessoa ela não tem se enturmado. Essa pessoa que tem um dom de exortação, ela vai até a pessoa e tenta chamar para andar ao lado. E ela conduz a pessoa à animação. Se alguém tem esse dom, que faça com dedicação, tem que se dedicar a isso, não esconda isso, de forma alguma. O que contribui com generosidade.
Aqui é muito interessante que a contribuição é no sentido de compartilhar os bens que tem com outras pessoas, para, de alguma forma, sanar a pobreza de alguém, ou a necessidade material de alguém. E quando nós vimos esse texto, vimos que a pessoa que tem o dom de contribuir deve ser a pessoa mais rica. As pessoas mais ricas, elas têm esse dom de contribuir. Não necessariamente. Geralmente são as pessoas que fazem isso porque elas amam, elas têm prazer em contribuir. E também não necessariamente precisa ser contribuição no aspecto financeiro. Geralmente quando nós pensamos, a pessoa que contribui é aquela que tem dinheiro e tem bastante dinheiro para contribuir. Algumas pessoas falam assim, eu quero ser rico para ser generoso e contribuir. Não, essas pessoas que têm esse dom aqui, mesmo que elas não sejam tão bem financeiramente, elas não são tão abastadas, elas têm aquilo que elas têm, elas estão sempre dispostas a compartilhar. Mesmo que elas recebam um salário pequeno, elas estão dispostas às vezes de dividir metade do salário delas para ajudar alguém, e outra metade fica com elas, e elas ficam felizes de viver somente com a metade daquilo que elas recebem, porque elas têm alegria, elas têm prazer em fazer isso. E isso aqui, quando nós vemos o termo generosidade, todo cristão deveria ser generoso, mas essas pessoas que têm o dom, elas têm prazer em socorrer as pessoas. Penúltimo dom, o que preside, faça isso com zelo. O termo presidir aqui é interessante, por causa que é o mesmo termo de guiar, e é um termo aplicado para quem conduzia embarcações, navios gigantes, imagine só. Então quem preside é alguém que guia navios gigantes, tente guardar isso. Só que essa ideia de presidir é aquela pessoa que tem a facilidade de conduzir pessoas, é o dom de liderança aqui, presidir, ou dom de governo. Nem todas as pessoas têm o dom de liderança, embora a igreja evangélica há um tempo atrás estava infundindo na mente das pessoas, dos crentes, que todos cristãos são líderes, que é uma grande mentira, porque ignora o texto. Nem todos são. Algumas pessoas elas terão facilidade de serem anfitriões, mas elas têm dificuldades de liderar uma equipe. Quer ver um líder? Fácil de reconhecer um líder? O líder, ele vai tentar programar algo, vamos fazer um evangelismo na praia. Ele convoca, ele lança o convite para algumas pessoas, e as pessoas aderem ao convite. E facilmente ele conduz as pessoas na liderança, porque ele faz isso com cautela, ele faz isso com zelo, ele faz isso com amor, ele sabe como conduzir. O líder, na verdade, alguns pensam que é aquele que manda, é aquele que só ordena, faz isso, faz isso, faz isso. O líder não é assim. O líder, ele lidera pelo exemplo, ele lidera com humildade, com amor. Ele imita Jesus, o maior líder que existiu, aquele que lavava pés dos seus discípulos. A liderança é isso, mas nem todos são. E não tem problema nenhum se você não tem essa inclinação para liderar. Talvez você tenha outros dons que nós lemos aqui, e é bom que tenha. E algumas pessoas terão mais do que um dom, terão vários dons. Algumas terão um só, mas farão bem feito. Algumas terão um e não farão bem feito. Então, nós devemos olhar também, outra coisa que nós temos a capacidade errada de fazer, é de olhar para uma pessoa que talvez tenha um dom de contribuir. Essa pessoa, ela contribui e ela faz isso com todo amor, todo prazer. E ela olha para aquela pessoa e fala, caramba, aquela pessoa é mais crente do que eu. Eu sou uma pessoa que gosta de servir, mas eu não tenho o dom de contribuir. Não pense dessa forma. Como nós lemos, cada um tem o seu dom. Somos vários membros de um mesmo corpo. É bom que cada um tenha uma função para desempenhar, porque se todos nós desempenhássemos somente uma função, seria um pouco problemático para o corpo. Então, nós temos que olhar para esse dom aqui como para alguns somente. Liderança não é para todos, como ensinaram errado, e talvez você tenha ouvido, e eu ouvi muitas vezes, e não foram em um lugar só, não foram vários lugares, que nós todos somos líderes. Não somos todos líderes. Algumas pessoas são mais tímidas, algumas pessoas têm a característica de trabalharem de forma mais oculta, mas estão servindo o Senhor com amor, e outras, elas estão mais expostas. O líder é aquele que sempre está disposto a, se necessário, se sacrificar pela galera, pela a turma que ele está liderando. É alguém que vai à frente, alguém que conduz, alguém que está pensando na frente, alguém que tem um olhar sobre todos, mas ele nunca é arrogante, ele sempre faz isso com humildade e com clareza. E por fim,
Quem exerce misericórdia com alegria deve fazer. O dom de misericórdia, meus irmãos, todo cristão tem que ser misericordioso, mas o dom de misericórdia é aquele que auxilia pessoas que ninguém quer auxiliar. Alguma pessoa, vou tentar trazer uma ilustração. Imagine só que nós estamos aqui como igreja, reunidos, e todos nós, vamos imaginar que todos nós sejamos misericordiosos, vamos ter esse desejo, mas vamos imaginar, força aí, é difícil, mas força que todos nós somos misericordiosos. E nós temos uma pessoa em nossa igreja que ela tem muitos problemas, e nem todos vão ter essa inclinação, essa facilidade de auxiliar essa pessoa. Temos que ser sinceros, nem todos temos essa capacidade de pegar na mão daquela pessoa que está em uma situação difícil e carregar essa pessoa. Mas aqueles que têm o dom de misericórdia, ele se envolve. E é interessante que a pessoa que tem o dom de misericórdia, ela sempre está rodeada de pessoas em necessidade. Isso faz com que aconteça o quê? Que a pessoa que tem esse dom, ela sempre esteja cansada, porque essas pessoas que estão ao seu redor sugam a energia dela. Você conhece pessoas que têm o dom de misericórdia? Eu conheço algumas pessoas. Às vezes um familiar que está acamado e ele está ali sempre. Às vezes é uma pessoa que está em uma situação deplorável, e a pessoa que tem o dom de misericórdia está sempre ao lado, sempre visitando, sempre cuidando, se desgastando. Essa pessoa que tem o dom de misericórdia, ela tem que fazer isso com alegria. Eu acho interessante que o apóstolo coloca: se tem o dom de misericórdia, faça com alegria. Por quê? Porque o que tem o dom de misericórdia, não que os outros não tenham isso também, eles refletem Jesus também, mas o que tem dom de misericórdia deve fazer isso com alegria, mesmo que seja penoso, mesmo que talvez seja o mais penoso de todos os dons, mas ele deve fazer isso com alegria, porque ele reflete Jesus. Jesus, ele vem nos resgatar de nossa miséria, ele anda com miseráveis, ele que era Deus santo, vem andar com pecadores, e ele que morre em nosso lugar, ele assume a nossa cruz, ele se compadece de nós, e as pessoas que têm esse dom devem fazer isso com alegria, porque estão refletindo Jesus, para a vida daquelas que estão em necessidade. Algumas aplicações, 3 para ser mais exato. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é igreja-se. Eu quero que você faça parte da igreja, você entenda o que é ser igreja. Então, essa é a primeira aplicação, como igrejar-se, reconhecendo a importância da vida à igreja. Ir à igreja é algo muito diferente do que ser igreja. Visitar a igreja é algo muito distinto do que pertencer a um agrupamento de crentes que vivem uma vida comunitária de serviço ao Senhor. Alguns eles vão à igreja, e é interessante, alguns vêm à igreja, eles vêm ao culto, eles cultuam a Deus, eles até servem, mas acabou o culto, elas têm que sair correndo. Algumas obviamente têm algumas necessidades para sanar, mas muitas delas estão doidas para ir embora, porque elas não têm mais como se relacionar, elas não se relacionam, elas não têm nem importância. Se não tem uma recomendação aqui, ao final do culto, abrace a pessoa que está ao seu lado, a pessoa ela vai embora, porque ela não tem necessidade nenhuma de caminhar com ninguém. Ela vem aqui e ela pensa que o culto é um culto individual e não comunitário. Não, o culto é comunitário, como nós aprendemos isso pela manhã, e aqui fica o convite para você entrar no nosso canal e assistir a pregação da manhã. Nós cultuamos a Deus comunitariamente, nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros para ser igreja de Cristo. Nós não temos como falar, eu sou igreja, nós somos igreja, e você precisa da pessoa que está ao seu lado. Pessoas que não possuem vínculos com a igreja rejeitam todos os presentes que Deus tem dado. Veja só que eu falei que dons significa presentes. Deus tem derramado, tem dado presentes para a igreja, para a edificação do corpo. Mas a pessoa que ela não se envolve, ela não reconhece que tem importância viver uma vida em comunidade, ela rejeita esses presentes. Ela fala, não, eu consigo fazer tudo na minha força, eu não vou me relacionar com ninguém. Eu sou bom bastante e não preciso de ninguém. Isso está errado, isso é arrogância, é soberba. Isso aqui vai totalmente contrário até a mente de Cristo, que era humilde. Muitas das nossas lutas poderiam ser mais leves se nós tivéssemos relacionamentos profundos, se nós reconhecêssemos a importância de viver uma vida comunitária. Se você começa a
a se abrir para isso, e se relacionar, e se entregar verdadeiramente à noiva de Cristo, você começa a encontrar companheiros para a caminhada. Você para de caminhar sozinho. Você encontra bons conselheiros, porque evite você ficar dando murro na ponta de faca, porque as pessoas talvez já tenham passado por aquilo que você está passando, e podem te auxiliar com algum conselho. Encontrar também intercessores, irmãos. Muitas de nós estamos passando por problemas e, voltando lá no nosso início, estão insistindo em serem antissociais, estão insistindo em serem individualistas, estão insistindo em ser solitárias e estão sofrendo por isso. Muitas delas têm orado sozinhas, mas imagine só se a pessoa tivesse humildade para falar com outras pessoas: tenho passado por isso, preciso de oração. Me ajuda em oração nisso, por favor. Eu tenho um coração duro, mas eu preciso de auxílio de oração. Eu preciso saber que tem alguém orando comigo de madrugada, ou então qualquer horário. Eu preciso saber que tem alguém comigo caminhando. Nós não podemos andar separados. Nós temos que dar os nossos braços e andarmos juntos, irmãos. Somos igreja de Cristo. Somos família de Deus. E família é assim mesmo. Tem gente que é mais esquisita que a outra, né? Você olha para a sua família e fala: isso aqui puxou quem? Essa ovelha diferente aqui. Outra aplicação, fazendo parte verdadeiramente do corpo de Cristo. Perceba verdadeiramente, porque tem gente que faz parte do corpo, mas é aquela verruga ali, verruga que não sente nada, que está no cantinho, é uma íngua, só causa dor. É aquela unha encravada, sempre está machucando, não serve para nada. Mas o que estou falando é para você fazer parte verdadeiramente, você atuar na igreja, você atuar no corpo de Cristo, você tem uma função. Você se desenvolver. Olha só que lindo. Deus, Ele nos deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Ele nos deu a sua igreja. Para quê? Fizéssemos parte dela. Nós temos uns aos outros, dependemos uns aos outros. Mas também Ele nos dá dons para que fôssemos beneficiados. Dons derramados. Fazer então parte da igreja é possuir relacionamentos profundos e comunhão verdadeira uns com os outros. Uns com os outros. Esse termo é colocado várias vezes. Paulo tem o costume de escrever uns aos outros. Admoeste uns aos outros, exorte uns aos outros, aconselhe uns aos outros. É uns aos outros. Nós precisamos dessa função em nossa vida, essa junção comunitária, essa argamassa que nos une, que é o próprio Senhor. Precisamos andar. Como, por exemplo, imagine que você machucou o dedo. Você já queimou o dedo? Está ali fazendo um café e queimou o dedo, o indicador. E você não quer encostar em nenhum lugar. E às vezes você precisa segurar um pires, uma xícara. Você tem que retorcer o braço todo para segurar aquilo ali. Interessante que muitas vezes é isso que acontece na igreja do Senhor. Há uma pessoa que está machucada, uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que está com dificuldade. Todo o membro do corpo, ele se volta para auxiliar aquela pessoa. Ela se desdobra para auxiliar. Por quê? Há relacionamento profundo. Tem interligação, tem nervo, tem tendão, tem sangue, tem veia correndo aqui. Então um sente a dor do outro. Nós precisamos ter isso aqui. Nós precisamos ter envolvimento. Nós precisamos ser o sorriso de Deus uns para os outros. Nós precisamos ser o abraço do Senhor uns para os outros. Precisamos ser o choro do Senhor uns para os outros. Nós precisamos fazer parte verdadeiramente do corpo de Cristo. E por fim, como eu vou me tornar igreja? Igrejar-se, sendo instrumento de Deus na vida de seus irmãos. Deus, Ele te deu dons para que você utilizasse na vida de outros irmãos. Você pensa que passou por um problema à toa, uma dificuldade terrível, para quê? Para guardar na gaveta? Você fala: putz, passei por tudo isso aqui, vai ficar aqui guardadinho, só eu sei. Não, é para compartilhar com outras pessoas que estão sofrendo e demonstrar que Jesus, Ele nos sustenta mesmo quando nós pensamos que Ele não está conosco. Nós precisamos testemunhar. Isso é ser igreja, é ser instrumento na vida de outra pessoa. Você abençoar, aprender a abençoar uns aos outros. Precisamos ter isso em nosso meio. Abençoar, às vezes, é uma oportunidade de emprego. Sabia que às vezes você sente só desse lado, você não senta desse aqui, você não fala com a pessoa que está do outro lado, e às vezes você pega busão lotado e a pessoa está indo de carro tranquilo no ar-condicionado, e se você falasse mais, pegaria uma carona no fresquinho. Mas você fica indo de busão porque você é cabeção. Nós precisamos nos relacionar. É uma ilustração boba, mas pense o quanto precisamos nos relacionar. Às vezes a pessoa que está lá no dedo mindinho não fala com o outro dedo mindinho do pé lá. Não se relaciona.
Precisamos nos relacionar, precisamos acolher uns aos outros, precisamos ter encorajamento constante em nosso meio. E aqui vai uma recomendação: a igreja vai muito além do ciclo de amizade. Veja bem o que eu estou falando. A igreja vai muito além do núcleo do seu grupo familiar. É uma bênção o grupo familiar. O problema é quando as pessoas só se relacionam com a pessoa do grupo familiar. O grupo familiar é uma célula, é uma pequena porção do corpo. Você tem que se relacionar com mais pessoas. A nossa igreja, ela não é uma igreja mega igreja. Não tem o porquê você não se relacionar com pessoas de outro ciclo de amizade. Converse com a pessoa mais velha, converse com a pessoa mais jovem, converse com o adolescente, converse com pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão no mesmo barco que você, indo para o mesmo lugar que você. Você não tem que restringir, nem pode restringir ao seu ciclo de amizade somente aqueles que você se encontra durante a semana. Busque novas ligações, novos elos, novos relacionamentos. Permita-se experimentar um 2024 com novas amizades aqui na igreja. Aprenda a ouvir e a ser ouvido. Aprenda a se relacionar verdadeiramente. Por fim, só para resumir, que o Senhor desperte cada dia mais a convicção de pertencimento em nosso meio. Nós pertencemos a um corpo. Nós pertencemos a um agrupamento, pessoas que são nossa família. Também gostaria que você lembrasse de pensar com moderação acerca de si mesmo. Não além e não abaixo, com moderação. Como nós dissemos, há duas aplicações. E por fim, que usemos os nossos dons para a edificação da igreja. Não enterre os seus dons, não guarde os seus dons, mas os utilize para que outros irmãos cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Santo Deus, te damos graças porque o Senhor nos plantou neste lugar e aqui nós temos pessoas que te amam e pessoas que desejam caminhar contigo. Obrigado por colocar pessoas que desejam as mesmas coisas que nós temos desejado, que é andar em santidade e em comunhão com o Senhor. Por favor, Deus, desperte dons em nossa igreja, derrame os seus dons, conceda dons presentes à nossa igreja, para que tenhamos cada vez mais pessoas dispostas a te servir. Também pedimos, Senhor Deus, que os relacionamentos sejam profundos neste ano de 2025, sejam mais profundos, intensos e haja comunhão verdadeira. Pedimos que tenhamos uns aos outros como irmãos e como família, e não somente como pessoas que encontramos em um dia durante a semana. Por favor, nos dê essa capacidade, porque o Teu Espírito atua em nosso meio, em nós, e tem a capacidade de unificar a Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.